Então a gente imagina, esse prejuízo por conta de uma compatibilização de base tem R$500 de prejuízo de chapa, mais R$200 no mínimo de montador, e se fosse algo grande teria o frete. Sejam bem-vindos ao nosso Degustando Marcenaria nessa segunda-feira. O nosso tema de hoje é justamente o prejuízo da compatibilidade de projeto. O que eu quero dizer com isso, na verdade, né? Eu não sei se é a falta de compatibilidade ou a gente não se atentar a alguns detalhes do nosso projeto com as outras áreas da arquitetura, que seria marcenaria, marmoraria, eletrodoméstico, obra, construir e demolir, e quais são os prejuízos que isso pode trazer para a gente, que acaba com o nosso lucro. Então vamos lá, o que a gente vai falar? Hoje eu trouxe uma história real, tá? Que acabou de acontecer com a gente lá no caso na Raca, de uma arquiteta que teve um prejuízo. E aí, dependendo de quanto você cobra para o seu cliente, teu lucro vai lá embaixo, né? Você vai ter que literalmente pagar para trabalhar. Então a gente vai falar sobre isso. Qual que é a história? A arquiteta, isso, gente, não é falando mal, é para passar a experiência para vocês não cometerem a mesma coisa, tá? Que deixar claro que justamente o fornecedor, ele é parceiro. E aí a gente vai dizer justamente o que a gente conseguiu ajudá-la, o que a gente não conseguiu e o porquê que ela teve prejuízo e como a gente conseguiu amenizar isso para ela ali. E com certeza manter essa parceria, tá? Então vamos lá. Como é que foi? A gente fez todo o projeto num tempo super recorde para ela. Ela se deixou levar pelo prazo do cliente. E isso é um problema quando a gente fala de prejuízo. Na hora, o cliente ele sempre fica muito confortável em fechar quando ele quer, né? E aí o arquiteto, para manter o cliente e sempre o bom atendimento, permite uma situação dessa. E aí depois o cliente pressiona o arquiteto e o arquiteto acaba às vezes tomando uns prejuízos porque ele não tem tempo de compatibilizar novas decisões do cliente, tá? Esse é o primeiro ponto. E aí o que a gente precisa ver? Eu tô andando aqui porque eu tô numa cliente, saí pra fazer rapidinho com vocês. Então, o que aconteceu? Essa cliente, ela queria entregar antes do Natal, porque os clientes dela eram de outro estado, eram da Bahia, e ela decidiu fazer tudo correndo. Ela viu equipe, ela viu marcenaria, todo mundo que topou essa jornada doida. E eu sou o tipo de pessoa que topa essas jornadas doidas. Claro, a gente vê a nossa possibilidade, mas que a gente realmente vê quando é alguma coisa tranquila pra gente poder atender da melhor forma. E aí a gente fez, só que aí o cliente não passou os eletrodomésticos para ela, ou se teve mudança, enfim. E aí a gente teve vários erros nessa obra. A gente fez baseado no projeto executivo dela, que já não tinham muitas informações, muito difícil de entender, e aí ela não compatibilizou com o cliente. O que aconteceu? A bancada ficou maior, teve que mudar a bancada no meio, e a bancada ficou maior, era 60, foi para 65. A gente não conseguiu medir a bancada, que isso é um outro problema, né? Se a pessoa não tem um parceiro que faz certinho. O soco dela saiu de todos os lados, tanto na parte frontal quanto na parte lateral. A gente teve acréscimos, né, dentro de marcenaria, como o banco não era baú e se tornou baú. Mas isso aí, todos esses detalhes a gente conseguiu resolver. Então, o que a gente abraçou, né? A gente acrescentou para ela, a gente aumentou toda a marcenaria dela, né? Os 5 centímetros que necessitavam. A gente conseguiu acrescentar o baú, sendo que cada custa em torno de R$100, né? Fora os serviços, fora as coisas internas, que ela não tem necessidade de ter, mas quando tem baú, ela precisa ter. E a gente ainda conseguiu resolver a parte do soco. Como? Deixando sem pingadeira. Então, o banheiro a gente teve que deixar sem pingadeira para a gente resolver o erro da construção. Então, compatibilização, a gente tem o nosso projeto que a gente precisa fazer e a gente precisa alinhar nessa compatibilização o prazo com o nosso cliente, porque a gente não pode liberar projeto sem fazer as medidas do local. Porque por mais que a gente faça o projeto executivo, tudo na arquitetura de interiores é milímetro.
E milímetro, ele faz diferença. 6 milímetros é isso aqui. A gente olha e fala que não é nada, mas faz toda a diferença no acabamento final. Faz diferença na dobradiça, porque tem dobradiça que não tem tanto ajuste, quando tem é muito caro. Faz diferença na corrediça, faz diferença em um monte de coisa, né? Bom, então essa é a primeira coisa. A gente precisa, né? Um amigo até falou, é verdade. Gente, isso é batata de dar problema, tá? Então, compatibilizar não é só a gente fazer o projeto executivo, dar na mão do fornecedor e acabou. Não é. A gente precisa ter etapas, porque um precisa medir o outro. E aí muda de cada região. Marmoraria entra antes, marcenaria entra depois. Isso aí é realmente muito particular de cada um. E você tem que saber o que também funciona para você, como arquiteto. Eu prefiro que a marcenaria entre antes, porque já me deu problema, eu me sinto mais segura. Ou não, prefiro que entre depois. O que importa precisam ser compatibilizados. E aí a gente também jogar claro com o cliente. Olha só, você tem um deadline para me passar as coisas até X. Se você não me passar, eu não consigo manter esse prazo. Por quê? Ela manteve esse prazo. E, gente, quando eu falo que a forma como a gente lida com o nosso cliente reflete muito na nossa saúde, é verdade. Ela é uma arquiteta maravilhosa que se dedica muito, a gente vê. E ela errou por falta de prazo, experiência, porque muita coisa é falta de experiência, e tempo. E ela fica até doente por conta disso. Então, além do prejuízo financeiro, tá, que ela teve. E aí a gente vai lá. Bom, então é isso. Primeira coisa a gente vê o prazo, segunda coisa a gente vê a compatibilização. Mas isso tudo a gente conseguiu resolver, tá, gente? A gente resolveu, a gente entregou. Qual que foi o problema realmente que não teve como e ela teve prejuízo? A bancada, os clientes chegaram e a bancada não teve jeito. A bancada tá saindo 2 centímetros de toda a marcenaria e a gente, como parceiro, falou o que pra ela? Olha, a gente vai refazer, não tem problema nenhum. Só que eu não tenho tempo, por ser final do ano, refazer agora pra você. Porque a gente consegue puxar pra frente essa marcenaria, enfim, resolver lá, porque o projeto permite isso. E aí o cliente vai ficar só até fevereiro na casa. E aí eu falei pra ela o seguinte, vamos ajustar em fevereiro, pra gente não incomodar o cliente durante essa curta estadia que ele tem ali. Até aí tudo bem. Então a gente, como parceiro, solucionamos esse problema. Aí agora a gente recebeu uma foto que teve um problema do micro-ondas. O que acontece? A marcenaria, além de estar numa medida de ergonomia, que isso não compete a gente, porque cada projeto é único. Tem projetos que a gente não consegue depois alterar quando já apresentados ao cliente, tá? E aí a ergonomia já não estava muito agradável para uma pessoa mais baixa. Então, ainda teve a questão do micro-ondas, porque o micro-ondas, variando da forma que você for comprar, o seu cliente for comprar, se é 20 litros, 30 litros, muda o tamanho do micro-ondas, não só de respiro, não estou falando de embutir, estou falando do normal. Tanto de respiro quanto de profundidade do micro-ondas. E tem um detalhe que todo mundo esquece, que é a tomada. Tomada tem profundidade. A gente tem ali a profundidade da tomada na hora que ela entra, ela precisa de um espaço. E quando a gente coloca na conta aquele nicho, a gente pode ter um problema. E foi isso que aconteceu. Aí ela mandou uma mensagem falando que faltou não sei se vocês já fizeram isso, mas tem alguns projetos que eles botam a base do micro-ondas saindo para manter todo o armário numa profundidade menor, como a ergonomia pede, para a pessoa não bater a cabeça, mas a base sai um pouco. E não tinha nem no projeto executivo dela, nem no 3D dela e nem no nosso projeto executivo. Porque o que a gente faz? Quando o profissional ele traz ali, a gente olha tanto o 3D, tanto o projeto executivo, porque às vezes o arquiteto coloca alguma coisa no 3D que ele ainda não especificou, ele não soube especificar no projeto executivo. E a gente faz uma limpa, né? A gente vai vendo o que a gente pode ajudar para depois a gente não ter problema com o cliente. Porque é muito ruim, né? Depois, assim, não é quem é culpado. A gente não quer apontar culpado, porque tem que resolver. No final, é todo mundo junto, né? Então, não tinha. E aí, o que acontece? Foi que eu falei. Eu não tenho como abraçar esse prejuízo, porque uma chapa custa em torno de R$500. E a mão de obra é até rápido, porque é só uma base, né? Enfim, mas
gente tem uma fita borda curva que não vai no meu maquinário, então eu tenho um custo maior de produção. Eu tenho um montador que uma diária, eu não sei cada região, mas é no mínimo aqui para mim R$200, porque ele é meu fixo. Então a gente imagina, esse prejuízo por conta de uma compatibilização de base tem R$500 de prejuízo de chapa, mais R$200 no mínimo de montador, e se fosse algo grande teria o frete. Aí você pensa que você poderia facilmente perder do seu lucro aí brincando R$1.000. E aí eu gosto de trazer uma reflexão. É justo com o seu fornecedor? E eu não falo como fornecedora, tá? É justo com o seu fornecedor ele arcar isso quando o erro é seu? Por isso que eu falo, assim, claro que tem que ter a parceria, porque justamente a gente conseguiu tirar todos os erros anteriores dela, porque a gente tinha esse material, e a gente também conseguiu tirar o frete e o montador. A gente está colocando sem custo para ela. Mas a parte da chapa a gente não teve como, porque era mais um prejuízo. E aí é isso que eu falo para vocês. Claro que nem todo fornecedor ele vai topar tirar seu prejuízo, porque às vezes você nem tem uma parceria firme com ele e você já vai para uma outra loja porque tem benefícios maiores, enfim. E o fornecedor ele não pode contar com essa parceria eterna. Ele precisa ter o lucro dele também, que ele geralmente tem toda uma equipe, né? A marcenaria é uma profissão extremamente perigosa, de pessoas que perdem realmente os dedos fazendo, com serra. E a gente, como arquiteto, a gente precisa ter essa consciência que a gente tem que ter essa autorresponsabilidade dos nossos projetos. E é muito mais fácil a gente parar e compatibilizar tanto prazos, quanto eletrodomésticos, quanto sentar com o nosso fornecedor ali, principalmente quando a gente está começando, e trocar uma ideia, do que a gente depois criar um clima de quem é a culpa, né? E principalmente para o cliente, que às vezes a gente nem tem tempo de jogar a culpa para alguém, porque o cliente já está tão acelerado que ele quer resolver. E aí você pode perder uma indicação, porque dependendo de como funcionou a obra, né? Por exemplo, nesse caso ela prometeu um prazo que ela não conseguiria cumprir, porque foi um prazo impossível e a culpa não foi dela. Teve muitos atrasos que saiu da ossada dela, como liberação de condomínio, como falta de material no mercado. A gente está no final do ano. E aí o cliente já estava extremamente cansado e frustrado. Então você acha que talvez ela consiga uma indicação, porque deu um monte de erro por falta de compatibilidade, bancada, emenda de piso, porque o soco teve que ser recortado, agora vai ter que remontar todo o armário da cozinha trazendo para frente, tem que trocar esse nicho que o micro-ondas está pendurado. E aí eu te digo isso, além do prejuízo financeiro que você tem realmente de pagar aquilo ali, você pode ter um prejuízo que um cliente ele te indica pelo menos 3. Então, olha quanto prejuízo você tem. E fora, imagina, você se doou tanto para aquele cliente, você fez de tudo para ele, para no final dar alguma coisa assim. Então, é essa, assim, a história que eu trouxe para vocês. Então, assim, como que eu resolvo isso, Carol? Com metodologia, com prazo, compatibilização. E compatibilização é do seu projeto de 3D com o seu projeto executivo, com as suas observações e com o seu cliente. Deixar muito claro para o cliente que se ele faz alguma troca, isso precisa ser avisado, senão você não tem responsabilidade. Aí já é outra história, né? Aí já é tópico para outra live. Mas imagina, gente, R$800 de prejuízo por conta de uma base de micro-ondas. Dava para pagar um estagiário para fazer essa compatibilidade, né? Então, essa é a minha reflexão para vocês. E porque dependendo de quando a gente começa, né, a nossa jornada como arquiteto, muitas vezes a gente cobra barato, porque a gente está sozinho e a gente não tem um custo muito alto, mas isso aí acaba com o nosso lucro total. Por isso que é importante a gente saber as etapas, a gente entender as etapas, mesmo que a gente seja só de projeto, não seja de obra também. A gente entender as etapas e os prejuízos que a gente pode causar quando a gente atropela essas etapas. Bom, esse é o nosso papo de hoje, tá? O amigo da casa falou exatamente a base inferior com a sacada. Muita gente usa, eu particularmente eu não gosto de usar. É uma questão mesmo minha, eu acho que atrapalha muito a parte da bancada, quando é um comprimento, né, de bancada muito curtinho, sabe? E ainda mais para pessoas baixinhas como eu, que a gente usa só realmente a primeira leva do armário, eu prefiro trabalhar até com micro-ondas na parte inferior.
Não me incomoda, mas claro, varia de cliente para cliente, a gente sabe disso, né? Bom, então tá, gente, beijos e até amanhã.